Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Então, aqui é a Prof. Paula. Eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o plano de ciências dessa semana, de 19 a 24 de outubro. Então, aqui a gente tem, primeiro, as conclusões sobre o experimento da coleta de bactérias. Então, as bactérias, ao encontrarem um ambiente capaz de fornecer nutrientes e condições para o desenvolvimento, elas se instalam e aparecem. Então, esse ambiente pode ser alimentos mal embalados ou guardados em local adequado. O mesmo acontece com o nosso organismo. Sem as medidas básicas de higiene, ele se torna um excelente anfitrião para bactérias e para os fungos que a gente está estudando também. O que a gente vê ali na gelatina, que tem um aspecto branco ou preto, são as bactérias. Uma bactéria sozinha, a gente não consegue enxergar a olho nu, tá? A gente precisaria de um microscópio para conseguir enxergar. Mas quando elas vão se reproduzindo, elas vão formando colônias, que são várias juntas, e aí elas começam a ficar visíveis, que é o caso do que vocês estão visualizando ali nas gelatinas de vocês, com as manchas brancas ou pretas. E sobre a atividade dos fungos, então? Então, vocês devem ter encontrado algumas coisinhas que parecem uma nevezinha, um algodãozinho, né? Isso aí que vocês encontraram lá na atividade que era para vocês fazerem do chimarrão de vocês, a gente chama de fungos. Então, o que que são os fungos? Então, aqui nessas imagens, a gente tem alguns tipos de fungos. Esse tipo de fungo aqui, ele é pluricelular, então ele tem mais de uma célula, ele é heterotrófico e ele é eucarionte. Mas a gente tem também alguns fungos que eles são unicelulares, tá? Então, o que que são os fungos, então? Eles são organismos que pertencem ao reino fungi. A gente vai estar estudando isso agora, então. Eles são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento deles. Eles precisam da matéria orgânica do ambiente para que eles consigam se alimentar. A matéria orgânica é o material vegetal, animal ou de outro ser vivo que se deposita no solo ou em alguma superfície, como folhas, madeiras, frutos e até animais mortos. Então, alguns deles atuam na decomposição das coisas. Então, a decomposição é um processo natural pelo qual passam os seres vivos depois que eles morrem. Então, todos os seres vivos, depois de mortos, eles entram em decomposição. E aí a gente tem algumas bactérias e alguns fungos que são responsáveis por fazer isso. Então, os seres decompositores se nutrem dos restos de seres vivos e liberam na natureza nutrientes que serão utilizados por outros seres vivos, como, por exemplo, os autotróficos, que realizam a fotossíntese. Então, aqui a gente tem um alimento em decomposição. Então, quando ele começa a criar fungos ali em cima, é porque está começando a entrar em decomposição. Os fungos estão presentes também na nossa alimentação, assim como as bactérias que a gente estudou, né? Então a gente tem alguns queijos aqui, ó, por exemplo, o Roquefort, o Camembert e o Gorgonzola, são tipos de queijos que são fungos, na verdade, né? Ó, essas manchas verde azuladas de aparência característica desse queijo são as mais conhecidas do mundo. E essas manchas são os fungos, ó. A casquinha branquinha que tem nesse tipo de queijo aqui é um tipo de fungo. E no gorgonzola, no fim do preparo, ele é furado para que os fungos cresçam dentro dele. E daí que vem o sabor. E além disso, nós temos o champignon, que é um tipo de cogumelo que é utilizado no preparo do estrogonofe. Esses cogumelos comestíveis são fontes de proteínas e de vitaminas com baixo teor de gordura. Então, eles são um tipo de alimento muito saudável. Quando os fungos salvam vidas, então, os fungos também são úteis na produção de antibióticos. Lembram o que é antibiótico? É antibio, né? Então, ele vai matar as bactérias que são seres vivos, né? Então, olha só, a penicilina é um tipo de antibiótico. Então,
ela mata as bactérias e ela é produzida através de um fungo. Em 1928, o bacteriologista Alexander Fleming fez uma das mais importantes descobertas na medicina. Numa cultura de bactérias contaminada por fungo, ele observou que havia se formado uma área sem bactérias. Sua hipótese foi que o fungo não deixava as bactérias dominarem aquele espaço, pois liberava uma substância que inibia o crescimento. Sua hipótese mostrou-se correta e essa substância, a penicilina, deu início à era dos antibióticos. Então veja que isso foi lá em 1928 e até hoje a gente utiliza, né? Os fungos, eles estão presentes em toda parte, no solo, na água, nas pedras, no interior e na superfície dos seres vivos, humanos, plantas e animais. Muitos fungos vivem na pele, no nosso cabelo e na nossa unha, sem causar maiores danos. Mas em certas circunstâncias, eles podem provocar infecções conhecidas como as micoses. E aí aqui a gente tem o pé de atleta como um exemplo, né? Em geral, o pé de atleta, que a gente conhece mais como frieira, é uma infecção causada por fungo que se pega ao andar descalço em locais úmidos, como saunas, piscinas, chuveiros e vestiários públicos. Mas para desenvolver a frieira, é necessário que o fungo tenha condições para crescer, como calor e umidade. Então, se a gente secar direitinho, tomar banho e secar no meio dos nossos pés direitinho, ele não vai conseguir se reproduzir, né? E aí ele não vai crescer. Muito cuidado, as micoses são contagiosas, então a transmissão se dá de pessoa para pessoa ou por meio de objetos contaminados, como toalhas de banho, alicates de cutículas, pentes de cabelo, cortadores de unha, lixas e etc. Peças de vestuário, calçados, pisos de clubes desportivos, entre outros. E aí, de onde vem a caspa? A caspa surge quando a quantidade de fungos na nossa cabeça aumenta. Isso leva a uma irritação do couro cabeludo que gera a neve capilar. E aí, então, vocês têm essa atividade aqui para resolver. Vocês vão copiar ela e vão completar ela no caderno de vocês. Então, é a respeito dos fungos. Então, alguns são considerados decompositores, pois exemplos de fungos utilizados na alimentação, exemplo de fungo utilizado na medicina, exemplo de danos causados ao ser humano por fungos. Do que esses fungos se alimentam? Como é caracterizada a alimentação deles? Eles são autótrofos ou eles são heterótrofos? E o número de células, eles são unicelulares ou pluricelulares? Ou a gente tem seres que são uni e pluricelulares nos fungos? Então, essa semana é isso, pessoal. Até a semana que vem.